Olá, nesse vídeo vamos falar sobre caroço no pescoço. Eu selecionei diversas perguntas que eu recebi ontem lá na caixinha do meu Instagram e hoje trazendo aqui um vídeo bem completo, pegando desde o mais básico, o problema que pode aparecer, um linfonodo benigno que aparece no pescoço, até os casos complexos de câncer, qual é a conduta, o que é que deve ser feito. Eu sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. O meu dia a dia é dar o diagnóstico e tratar os caroços no pescoço de uma maneira em geral. Muitos casos não precisam de tratamento nenhum, é apenas acompanhar. Em muitos casos a gente precisa de uma cirurgia ou até tratamentos mais complexos além da cirurgia. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, vai depender muito de cada caso. Aqui é um vídeo educativo para pacientes, não use isso para autodiagnóstico, sugiro que você passe uma consulta médica para o médico te examinar, talvez fazer um exame de imagem como exame de ultrassom, para entender o que está acontecendo e decidir o tratamento. A informação da internet ela é útil até certo ponto, para adaptar essa informação para o seu caso, isso deve ser feito por uma pessoa que entende, de preferência um especialista, um cirurgião de cabeça e pescoço. Também aproveitando para falar que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço e atendo em Fortaleza. Esses dias, ontem, atendi um paciente que já me seguia há 5 anos e não sabia que eu era de Fortaleza e ia marcar uma consulta online comigo. E aí descobriu que eu sou de Fortaleza, então importante mencionar isso logo no começo do vídeo. Na descrição eu deixo as informações sobre atendimentos, tanto online quanto presencial. Outro ponto, lá no meu Instagram, geralmente nos sábados eu abro uma caixinha e no domingo de manhã cedo, aqui hoje são 6 horas da manhã, estou aqui gravando o vídeo para responder essas perguntas da caixinha. Tá? O tema do vídeo é caroço no pescoço, então eu recebi centenas de perguntas, as que não eram sobre esse tema eu não escolhi e algumas perguntas eram muito parecidas com as que eu escolhi, então acaba que se a sua pergunta não está aqui, provavelmente ela vai ser respondida de uma forma ou de outra, se for sobre o tema, né? Se não for sobre o tema, aí não tem jeito. Então vamos lá, peguei essas primeiras aqui, são parecidas e se complementam. Linfonodos reacionais podem durar da infância até a vida adulta. Preocupante caroço na cervical de criança de 2 anos, só sente quando a pálpebra não é visível. Então aqui é uma imagem para exemplificar isso. O linfonodo é um órgão de defesa do corpo e nós temos diversos linfonodos por todo o corpo, fazem parte do nosso sistema linfático. Então, o pescoço é uma das regiões que nós mais temos linfonodos. E aí é importante distinguir, saber separar que linfonodo é algo normal de ter. Então, eu mesmo aqui no meu pescoço eu tenho vários linfonodos que são normais, que não estão alterados, não estão doentes. E aí, por ser um linfonodo normal, ele não tem nenhum sintoma, ele não dói, ele não causa nada, ele é móvel, ele costuma ser molinho, parece como se fosse um feijãozinho por baixo da pele. Eu tenho vários, alguns maiores, outros menores. Nessa região aqui, abaixo da mandíbula, é comum o linfonodo ser até um pouco maior e às vezes até dolorido por conta da amígdala, que ele drena a garganta, então é um linfonodo maiorzinho. Então, o normal do linfonodo é isso. Esse linfonodo, ele pode adoecer, como qualquer órgão do corpo. Então, o linfonodo doente, ele pode estar doente por uma doença benigna, que é algo que não vai matar, e ela pode estar doente por algo maligno, um câncer que pode se espalhar e eventualmente ter um desfecho desfavorável. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço e muitos médicos têm uma experiência boa com esse tipo de problema e já é possível distinguir uma dessas 3 opções. Se é algo normal, como esse daqui da imagem, se é algo reacional, por exemplo, que inflamou, ou algo maligno, uma suspeita de câncer no pescoço. Eu vou falar mais adiante no vídeo, mas em geral o câncer do pescoço a gente distingue de 2 tipos, os mais comuns, e principalmente em pacientes jovens. Existe o linfoma, que é um câncer próprio do linfonodo, então ele não tem um lugar primário, ele é do linfonodo, e existe a metástase do câncer para o linfonodo. Então, por exemplo, um câncer de tireoide, ele pode enviar uma semente do câncer para o linfonodo e o linfonodo adoece. E aí, nesse caso, o tratamento envolve tratar os 2 tipos de problema, o da tireoide e onde ele se espalhou, no caso, nos linfonodos. Da mesma forma, câncer de boca, de garganta, de laringe, eles também podem começar no órgão e enviar uma metástase para o linfonodo, tá? Então, são esses 3 pontos principais. Aqui é uma imagem, um vídeo mostrando um paciente que me procurou justamente quando estava com uma gripe e linfonodos aumentados e dolorosos, né? Primeiro, deixa eu só mostrar uma imagem de um linfonodo normal, que é esse daqui. Então, no exame de ultrassom, isso que a gente palpa, né, que é um linfonodo molinho, alongado, móvel, no exame de ultrassom ele tem esse formato. Então, ele é pretinho, né, e tem essa parte branca dentro dele. Isso é um linfonodo normal. E aí, quando a gente passa o aparelho de ultrassom, a gente vai subindo e descendo, perceba que vão aparecendo várias bolinhas pretinhas, né? E isso é normal ter. É algo que não quer dizer nada grave. O exame de ultrassom é um exame extremamente útil para avaliar o pescoço, para avaliar justamente se tem algum linfonodo doente ou não.
tá? Isso é diferente, por exemplo, de casos assim, pacientes que chegam com um caroço bem duro no pescoço, fixo, que a palpação a gente consegue ver que existem outros caroços, não é só um caroço. O caroço aqui a gente vê que é do tamanho de uma uva ou maior, né? Em geral não dói, então em paciente jovem aqui a suspeita era linfoma. E aí, sendo linfoma, né, no próprio ultrassom a gente já vê a diferença. O linfonodo, ao invés de ser daquele formatozinho alongado, ele tem esse formato todo disforme, todo irregular, né? Que aí a conduta na suspeita de linfoma não é uma biópsia de punção, é você tirar um desses linfonodos, porque o médico precisa dessa informação que vem na imunohistoquímica, tá? Então, respondendo, é normal ter linfonodo, eles podem durar toda a vida, não é necessário cirurgia, não é necessário nenhuma preocupação, porém, um linfonodo que está crescendo, que está aumentando, que é endurecido, é algo que tem que ser avaliado, né, por um especialista. Próxima pergunta. Por quanto tempo um linfonodo aumentado pode ser considerado normal e não gerar preocupação? Então, linfonodo, em geral, 2 semanas, 3 semanas, se ele cresceu e não regrediu, isso é um tempo que é importante buscar ajuda. O linfonodo, ele não dura tanto tempo assim, ele é aumentado, né? Mas como eu respondi na pergunta anterior, se o linfonodo não tá alterado, se é o linfonodo normal, ele não tem nenhuma doença nele, ele não vai regredir porque é o tamanho normal, tá? Então, é algo muito diferente. O linfonodo alterado, se ele cresceu de tamanho, ele deve regredir. É preocupante, por exemplo, casos assim. Um paciente que tem já mais de 50, 60 anos, que fumou a vida toda, que começa a ter uma rouquidão ou uma dificuldade de engolir e um dia surge um caroço no pescoço. Então aqui é a história clássica de um paciente com um câncer de garganta, que começou na garganta, na laringe, na faringe e migrou para o linfonodo do pescoço e a tendência é ele continuar se espalhando e chega uma hora que o paciente vai acabar falecendo da doença se não fizer tratamento, tá? Então em pacientes jovens é algo bem diferente, não chega nem a ficar desse tamanho, tá? Próxima pergunta, caroço com dor pode ser perigoso? E a outra pergunta aqui, caroço de 3 centímetros, supraclavicular, indolor, biópsia negativa para neoplasia, linfadenite aguda, opera. Então, vamos lá, caroço com dor pode ser perigoso? O caroço com dor ele pode sim perigoso, porque em alguns pacientes, uma linfadenite, por exemplo, um linfonodo infectado, vamos dizer que teve infecção na garganta, a infecção migrou para o linfonodo e esse linfonodo ele pode aumentar e ele pode abscedar, formar pus dentro desse linfonodo, formar um abscesso. Às vezes, por exemplo, um tratamento dentário, a infecção não é controlada, pode ir para o linfonodo e isso pode ser perigoso sim, porque no pescoço nós temos a parte inicial da respiração. Em um abscesso, que é como se fosse uma cavidade com pus, esse pus ele pode ir aumentando e chega uma hora que começa a tampar aqui a respiração e é algo urgente, como esse caso aqui da imagem, um abscesso cervical relacionado a um problema dentário, tá? Então é algo que pode sim ser perigoso. Um linfonodo doloroso realmente num quadro infeccioso, ele pode evoluir para um abscesso no pescoço e ser algo bem grave, tá? É algo que pode ser perigoso. E aí voltando aqui a outra pergunta, né? Linfadenite aguda opera? Geralmente não, se não tiver pus. Se tem uma grande quantidade de pus, você precisa fazer um procedimento para drenar o abscesso, para que a secreção saia, tá? Mas aqui eu não tenho como avaliar o caso, um linfonodo de 3 por 3 centímetros não é algo normal, ele está com formato alterado, e às vezes a biópsia, punção, por exemplo, ela não é uma informação útil, é algo que pode não trazer nenhuma informação, ele pode ser inclusive outras doenças que a punção não ajuda, como o próprio linfoma, como eu já falei. Vamos lá, próxima pergunta. Tenho um nódulo na tireoide e vou operar, porém estou com caroços no pescoço e não passou ultrassom na cervical. Então, todo paciente que tem um nódulo na tireoide e tem caroço no pescoço além da tireoide, precisa ser feito um exame de imagem para avaliar melhor essa lesão. Até se não tem caroço na lateral, precisa fazer porque isso faz parte do estadiamento. Todo nódulo na tireoide, ele pode ser um câncer de tireoide. Mesmo quando ele tem aspecto muito benigno, ele pode não ser benigno, ser maligno, e esse câncer pode se espalhar para os linfonodos. Então faz mais sentido, antes de uma cirurgia, você fazer um exame de imagem para entender até onde vai a doença. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem de um paciente com um nódulo na tireoide maligno, dá para ver que ele é irregular, hipoecóico, mais alto do que largo, com microcalcificações dos pontinhos brancos. E nesse mesmo paciente, na lateral do pescoço, está lá um linfonodo que lembra muito o próprio tumor, né? O linfonodo perdeu o formato, como eu mostrei nas outras imagens, que ele é compridinho, pretinho, com a parte branca dentro. Aqui o linfonodo está globoso, com microcalcificações e irregular. Então, o câncer que começa na tireoide, ele pode se espalhar para o linfonodo e o tratamento principal
do câncer de tireoide é tirar toda a doença. Tira a tireoide, se tiver na tireoide, quer dizer, se for necessário, né, controle total, precisa tirar toda a tireoide, às vezes dá para tratar com cirurgia parcial. Se for para os linfonodos, precisa tirar toda a tireoide e tirar os linfonodos da região. Se o linfonodo é central, é o esvaziamento central. Se for para lateral, é o esvaziamento central e lateral. Um dos pontos que acaba causando mais recidiva no câncer de tireoide é um subtratamento. Então, por exemplo, se está lá vários linfonodos na região central e é feito apenas a remoção dos linfonodos, né? Cata as bolinhas ao invés de fazer o esvaziamento. Isso aumenta a chance da doença voltar. Da mesma forma, se ele foi para lateral e o esvaziamento adequado é o 2, 3, 4 e 5 e é removido só o 4, por exemplo, que é o mais próximo aqui, às vezes não vai resolver e o problema pode voltar, tá? Então, se tem um caroço palpável, é melhor que faça ultrassom para ter certeza se não é uma metástase, porque se for, você faz a mesma cirurgia, já remove tudo. Se não foi visto, aí vai ser mais difícil resolver, né? Porque aí vai operar uma vez e depois vai ter que operar de novo para tirar o linfonodo. Vamos lá, próxima pergunta. Quando um linfonodo precisa de punção? E a outra pergunta, punção benigna, a certeza de ser ou não câncer é só depois de operar e tirar o nódulo? Então, o linfonodo, quando a gente avalia um caso, em geral, muitas vezes, inclusive, isso é uma das coisas que eu gosto muito da minha especialidade. A gente não tem dificuldade para dar um diagnóstico de um câncer no pescoço, para saber se um caroço no pescoço é câncer. Muitas vezes, na primeira avaliação, a gente já tem uma boa noção, na palpação, no exame de imagem, já dá para ter uma boa noção se ele é maligno ou benigno. Então, quando tem essa suspeita de ser um câncer, nós precisamos de um exame de biópsia para avaliar melhor, para confirmar essa hipótese diagnóstica e iniciar o tratamento. Se a suspeita é de um linfoma, um câncer próprio dos linfonodos, a punção ela não ajuda, ela não traz muita informação, porque as células que são aspiradas, que não vêm na arquitetura que elas estavam lá, elas parecem muito as células normais do linfonodo. E aí a punção pode vir benigna e não dar o diagnóstico. Se a suspeita é de linfoma, o tratamento, né, a investigação é tirar um linfonodo para ter mais informação, é uma biópsia aberta, né? Já quando a suspeita é de uma metástase de um câncer da região, por exemplo, um câncer que começou na tireoide e a suspeita de que ele foi para um linfonodo, esse linfonodo está alterado, a punção é um ótimo exame e também em outros tipos de problema. Então, por exemplo, quando é um tumor de glândula salivar, quando é um tumor sólido, que você não sabe nem se é metástase ou não, mas que não está aparecendo linfoma, é um exame ótimo, né, para avaliar, tá? Então, em geral, são essas as indicações de se fazer punção do linfonodo, quando tem suspeita, principalmente de ser uma metástase, quando ele está alterado. Em linfonodo reacional, linfonodo que tem o formato compridinho, pretinho, com a parte branca dentro, em geral não precisa punção, não vai dar diagnóstico nenhum, né? E aí, sobre essa outra pergunta, a punção benigna, a certeza de ser ou não câncer é só depois de operar e tirar o nódulo. A pergunta que eu nem sei se era sobre nódulo na tireoide ou linfonodo, mas em geral é isso mesmo. A verdade verdadeira, ela só vem depois que a gente tira e faz a biópsia. A avaliação antes de operar, uma punção, o exame de imagem, exame físico, eles são probabilidades, né? A certeza realmente é só depois de tirar, até porque existem lesões que parecem benignas e são malignas, que acabam sendo fora da curva, sendo algo bem atípico, né? Então, aqui a imagem do linfonodo bonitinho, né? E aqui a imagem de uma metástase do câncer de tireoide. Então, dá para ver que ele tem um formato diferente. Aqui um outro caso bem interessante, um paciente tinha um começo de metástase. Então, dá para ver o linfonodo aqui, onde eu estou marcando na seta, e aqui a metástase começando dentro do linfonodo. Então, a metástase é como se fosse uma semente do câncer que vai migrando pelos vasos linfáticos. Quando ela cai dentro do linfonodo, ela começa a crescer aquele tecido e começa a deformar o linfonodo. Então, nessa daqui dá para ver exatamente. Aqui é o começo da metástase e aqui o restante do linfonodo ainda é normal. Inclusive, se funciona no lugar errado, a punção pode dar benigna, porque se a doença está aqui e funciona aqui, não vai ter a resposta. Mas, em geral, à medida que a metástase vai crescendo dentro do linfonodo, ele vai perdendo esse formato alongado e vai sendo todo substituído por tecido de metástase, que é esse caso aqui da imagem. Esse primeiro aqui, inclusive, foi uma paciente que operou a tireoide e não foi feito o ultrassom do pescoço antes de operar e, no final, teve que fazer o esvaziamento lateral, né? Fez só a tireoide primeiro e depois foi para o esvaziamento lateral porque não tinha sido visto essa metástase na lateral, né? Próxima pergunta, aqui a gente vai falar de outros tipos de tumores, né? Então aqui a pergunta, lipoma na cervical pode virar um câncer? Vou tirar um de 6 centímetros.
Então, trouxe aqui a imagem de uma paciente que eu operei, essa paciente até de São Paulo veio operar aqui comigo, tinha um lipoma no pescoço há vários anos, e aí qual é o problema do lipoma grande? Principalmente 6 centímetros, costuma ser até o ponto de corte. O lipoma ele é um tumor benigno, porém, dentro do lipoma existe a possibilidade dele não ser um tumor benigno, ser um tumor de partes moles chamado sarcoma, um lipossarcoma. Então, quando ele passa de um certo tamanho, não é algo normal e não é adequado ficar com um lipoma. É adequado tirar um lipoma de mais de 6 centímetros por conta do risco dele ser um lipossarcoma. É indicado, inclusive, punção, fazer uma biópsia para avaliar antes de operar se ele é mesmo benigno ou não e fazer a cirurgia, tá? Em geral, a cirurgia é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia que pode ser feita até com anestesia local e sedação, sem necessidade de cirurgia, anestesia geral, mas se tem um lipoma volumoso que está causando um abaulamento, que está crescendo, né, mesmo sendo benigno, é melhor que tire, pois a tendência é que ele pode continuar crescendo ao longo dos anos e pode inclusive ser um câncer. Próxima pergunta. Tenho um caroço no pescoço, fiz ultrassom, o médico disse que é de água, estou com medo, o que faço? Então, vamos lá. Aqui é uma imagem de um dos tumores, né, que pode ser de água, que é um cisto. O cisto é uma coleção líquida dentro do corpo, que pode ser em órgãos sólidos, pode ser no pescoço. E no pescoço, o tipo mais comum de lesão com líquido é o cisto branquial. Ele fica na lateral do pescoço, é uma lesão benigna na maioria dos casos, tipo 99,9% dos casos é benigna, e que tem indicação de cirurgia, porque como ele é muito líquido e costuma ser grande, esse cisto ele pode infeccionar e formar pus no pescoço, e é algo bem chato quando isso acontece. E para evitar isso, é mais fácil fazer a cirurgia. Tem um risco bem melhor, um risco-benefício bem melhor você operar do que deixar esse cisto branquial crescer. Existem outros tipos de cisto, né? Eu não sei onde era, né? Só a pergunta, mas existe o cisto tireoglosso, por exemplo, que é nessa localização, que é mais comum detectar ainda na infância. Em geral, tem indicação de cirurgia também, porque da mesma forma ele pode infeccionar e formar um abscesso, ele pode virar um câncer, então tem indicação de cirurgia. E existem outros tipos de tumores císticos mais raros, mas respondendo a pergunta, o que faço? É procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar isso e possivelmente conduzir o tratamento. Próxima pergunta. Nódulos com crescimento rápido são suspeitos, mesmo sendo T-RADS 2? Sim, todo nódulo que está crescendo rápido, você não vai deixar ele ficar crescendo no seu pescoço, né? Faz mais sentido fazer a investigação, ultrassom, punção e talvez cirurgia, dependendo do tamanho e do resultado. Tá? O T-RADS é uma classificação que ela às vezes ajuda, mas muitas vezes ela atrapalha, porque ela não quer dizer a verdade, né? Então, por exemplo, o que alguns médicos acham que é um T-RADS 5, para outros não é um T-RADS 5. No meu dia a dia eu pego muitos pacientes que vêm lá com ultrassom T-RADS 5, o médico chamando aquilo dali de um câncer, assustando o paciente, e quando a gente vai ver, não é tão suspeito assim, né? Não tem todas as características. Então, a classificação, inclusive, ela foi mudando ao longo do tempo, e isso gera confusão, porque cada um está falando um idioma diferente, um T-RADS diferente. Então, só o T-RADS 2 não quer dizer muita coisa, vale muito mais a imagem, a própria imagem do nódulo, para ver quais são as características. Mas se está crescendo rápido, merece atenção, pois pode ser algo mais sério. E a última pergunta, essa pergunta aqui bem interessante, um paraganglioma tamanho meio grande pode operar ou qual outro tratamento? Então, o paraganglioma mais comum do pescoço disparado é o paraganglioma carotídeo. É um tipo de tumor que ele surge entre as bifurcações, a bifurcação da carótida comum, e esse tumor, em geral, ele tem indicação de cirurgia, principalmente quando ele está crescendo, porque é um tumor que ele fica numa localização difícil entre a carótida, são duas artérias mais importantes do corpo, a interna e a externa, e a interna leva sangue para o cérebro. Então, à medida que esse tumor vai crescendo, ele pode abraçar a carótida interna e começar a comprimir e causar sintomas como dor de cabeça, às vezes até evoluir para um AVC no pior cenário. Então, em geral, se é um tumor que já tem um certo tamanho, faz mais sentido a cirurgia. Claro que isso é algo que tem que ser avaliado caso a caso. Existem outros tipos de paraganglioma. Existe, por exemplo, o paraganglioma timpânico, que é quase na base do crânio, que ele pode causar problemas no ouvido. Existe o paraganglioma jugular, que também costuma ser na base do crânio. Todos esses têm indicação de cirurgia e é uma cirurgia extremamente complexa, porque como é na base do crânio, tem que entrar o cirurgião de cabeça e pescoço, tem que entrar o neurocirurgião, um tira por cima,
então tira por baixo para conseguir tirar todo esse tumor. Mas quando é no pescoço, muitas vezes, dependendo do caso, só o cirurgião de cabeça e pescoço é suficiente para conduzir. Às vezes, tendo um cirurgião vascular ao lado, antes da cirurgia existe um procedimento de embolização, que o tumor ele pode diminuir de tamanho e diminuir a chance de sangramento. Esse tipo de tumor, como ele é muito próximo dos vasos, ele é muito vascularizado e ele pode sangrar muito na cirurgia. Então a embolização ela dá também essa segurança, tá? Mas em geral o tratamento é cirurgia. Eu não costumo acompanhar esse tipo de lesão, né? Dependendo do caso, né? Às vezes não é nada urgente, é um tumor benigno na maioria dos casos. Já vi casos de paraganglioma maligno, mas eu não costumo acompanhar. Em geral o tratamento é cirurgia, tá bom? E acho que é isso, foram todas as perguntas, trouxe um mix assim bem variado das diversas perguntas que eu recebi, tá? Eu espero que tenha te ajudado a compreender isso, mas a dica principal é procure ajuda, procure um médico, marque uma consulta para ver melhor o seu caso, porque ficar só tentando decifrar laudos e decifrar vídeos, isso muitas vezes não é nada benéfico, a cabeça vai a mil, pensando mil coisas, cada informação nova, então é interessante ver isso com quem realmente entende e pode fazer a diferença. Mas o vídeo aqui ele ajuda a dar um norte, tá bom? É isso, muito obrigado para quem contribuiu, para quem enviou a pergunta. Próximo sábado vou abrir a caixinha. Na minha vida está acontecendo muita coisa e não estou conseguindo acompanhar, produzir tantos vídeos assim. Mês que vem eu vou para a Coreia do Sul, um treinamento de cirurgia robótica da tireoide. Eu aqui estou trabalhando num aplicativo de anatomia, então muita coisa acontecendo, mas graças a Deus consegui gravar esse vídeo aqui para vocês e eu espero ajudar muita gente. Atendi muitos pacientes com caroço no pescoço essa última semana, depois do carnaval, parece que as pessoas se assustaram muito. Então eu espero que com esse vídeo aqui consiga acalmar um pouco o coração de todo mundo, tá bom? E era isso que eu tinha para falar, até o próximo vídeo, valeu!